Olá, pessoal, tudo bem? Me fala, professor Carlos, com mais uma aula de geografia. O tema de hoje, cidades, redes urbanas no Brasil. Bom, hoje nós vamos falar sobre alguns critérios importantes sobre a urbanização brasileira. Vamos falar sobre a distribuição da população urbana. Vamos falar também sobre a questão da rede urbana, dos espaços metropolitanos, entre outros fatores. No decorrer da aula, nós vamos especificar de forma direta. Ok? Então, acompanhe, preste atenção e vamos aumentar nossos conhecimentos a partir de agora. Bom, urbano no Brasil. Preste atenção. Aqui já é o resumo, já vamos direto ao ponto. Processo acelerado de urbanização no Brasil correspondeu ao período de intensa industrialização no pós-guerra. Bom, pessoal, vocês entendem o que são fatores de atração populacional e refunção populacional. O Brasil, no passado, antes de 1950, voltando aí em 1940, 30, o Brasil era conhecido como país onde a maior parte da sua população vivia no campo, era um país rural. Com o passar do tempo, a população foi aumentando e a consequência foi o seguinte: no campo não tinha infraestrutura, no campo não tinha hospitais, no campo não tinha escolas, então começou a surgir alguns fatores de refunção populacional. Os empregos eram baixos salários, certo? Mal remunerados. Então, tudo isso somados fez com que grande parte da população resolvesse migrar para as cidades. Por isso, o nome êxodo rural, migração campo-cidade, que ocorreu principalmente na década de 50, 60 e 70. Bom, mas qual o critério para dizer se a população de uma área é urbana ou rural? Olha só, os critérios que definem a população urbana: densidade demográfica superior a 150 habitantes por quilômetro quadrado. É um critério, certo? Mas observe aqui, o Brasil não adota critérios funcionais. A população urbana é aquela que reside em sedes de municípios ou distritos, e nas demais áreas definidas como urbanas pelas legislações municipais. Por exemplo, áreas urbanas isoladas, separadas das cidades por área rural ou outro limite. Critérios funcionais. Uma cidade só será definida como tal se apresentar determinadas infraestruturas, equipamentos coletivos, como escolas, postos de saúde, estabelecimentos comerciais, agências bancárias, e funcionar um polo de distribuição de bens e serviços. Bom, pessoal, então no Brasil, para ser considerado cidade, certo, tem que ter 150 habitantes por quilômetro quadrado e tem que ter um mínimo de infraestrutura, certo? Escolas, postos de saúde, estabelecimentos comerciais, agências bancárias. Certo? Então, aqui é um conceito bem simplista de como funciona um critério para definir se é uma cidade ou uma área rural. Vamos prosseguir. Olha só, a distribuição da população urbana. Observe aqui nesse mapa, pessoal. Interessante falar que nós temos aqui a legenda. Você tem a população total das principais aglomerações urbanas. Quanto maior a bolinha, maior a aglomeração populacional. Certo? Do outro lado, tem uma taxa média de crescimento demográfico. Certo? Tem as cores mais escuras e tem acima de 4,0
Isso aqui eu estou falando do crescimento demográfico. A população cresce mais rápido nessas áreas mais escuras. Mas vamos analisar aqui direitinho a distribuição. Isso aqui no ano 2010. Observe que no Nordeste, pessoal, eu tenho três regiões onde eu tenho maior concentração populacional. No caso aqui são as metrópoles regionais. Salvador, Recife e Fortaleza. Pessoal, é importante. Se alguma questão dessa aparecer no Enem, quais são os polos de atração populacional do Nordeste? As regiões metropolitanas mais intensas, mais desenvolvidas são em Fortaleza, em Recife e Salvador. Observe que Natal e João Pessoa, elas são metrópoles incompletas. Nós vamos ver mais adiante. Lembrando que eu tenho na região norte Manaus, também tenho Belém. Aí na região sudeste, sul, nós temos aí São Paulo, que é a maior, metrópole, inclusive, tem o título de metrópole internacional. Por quê? Ela oferece serviços fora até do Brasil. Vamos falar disso mais adiante. Tá certo? Então, pessoal, só lembrando que para que a população migrasse para todo o território, foi necessário séculos. Observe que a parte litorânea, a costa brasileira, tem a maior concentração populacional do Brasil. As maiores cidades são localizadas nessa área. Coincidentemente, são áreas onde no passado você tinha uma grande cobertura florestal, a Mata Atlântica, que foi quase totalmente dizimada por conta do crescimento desordenado das cidades e também de alguns fatores econômicos, como agricultura e pecuária. Tá certo? Mas a aula de hoje, o ponto de hoje é população. Então, a população começou com a chegada dos portugueses, não é isso? E do Nordeste, posteriormente veio os negros africanos, e eu tinha aqui 3 etnias, ocorreu o processo de miscigenação, e a população brasileira começou a surgir, essa miscigenação aqui no Nordeste. Posteriormente, chegou o ciclo da cana-de-açúcar, que foi muito importante, o Brasil produziu muito, no caso era para exportação, a característica era de agricultura de plantation, ou plantation, mão de obra escrava, monocultura, latifúndio, produção para exportação. Funcionava assim. Depois veio o segundo ciclo econômico mais ao interior, que foi o ciclo do gado, que a população parte migrou para o interior, ocupando essa região. Então, pessoal, o Brasil só é ocupado do jeito que conhecemos hoje por conta dos ciclos econômicos que nós já citamos anteriormente. Eu vou revisar um pouquinho aqui para fixar um pouco mais. Bom, depois do terceiro ciclo econômico, foi o ciclo do ouro, que ocorreu nessa região aqui, ó, região sudeste e um pouco da região centro-oeste. Minas Gerais foi mais conhecida, algumas cidades como Ouro Preto recebeu esse nome por conta da pigmentação do ouro encontrado aqui, ocorreu a febre do ouro, então muitas pessoas migraram para essa região à procura do ouro. Então, houve um forte fluxo migratório. Então, muita gente do Nordeste migrou aqui para essa região. Posteriormente, veio o ciclo da borracha. Lembrando que o declínio do ciclo do ouro coincidiu com o ciclo da borracha, que era para extrair o látex das seringueiras e para exportar. No caso, coincidiu com a indústria automobilística norte-americana. Eles precisavam de alguns componentes de borracha. E o Brasil passou a exportar e ganhar um mercado muito importante. Então, foi nesse período que o Brasil aumentou as exportações para os Estados Unidos e houve um forte fluxo migratório também do Nordeste para o Norte e da região Sudeste para o Norte. Então, a população continua se movimentando. Mas o ciclo da cana-de-açúcar, como o ciclo do gado, o ciclo do ouro, o ciclo da borracha também houve declínio. Outros países passaram a produzir borracha mais barata que a nossa
e nós perdemos esse mercado. Aí surgiu o quinto e mais importante ciclo, o ciclo do café, que está aqui para São Paulo. Praticamente atraiu pessoas tanto do norte, nordeste, centro-oeste e também migrantes europeus, asiáticos. Praticamente o Brasil recebeu pessoas do mundo todo, mas as maiores colônias foram os portugueses no início da colonização. Posteriormente vieram para o Brasil os italianos e japoneses, as duas maiores colônias que chegou aqui no ciclo do café. O Japão, em 2007, foi comemorado aqui, na verdade, o Brasil comemorou o centenário da migração japonesa em 2007. Os italianos também chegaram nessa região para o cultivo do café. Foi a partir daqui, pessoal, que a população brasileira já estava praticamente ocupando todo o território nacional. E com a chegada dos imigrantes europeus e asiáticos, ocorreu a segunda onda de miscigenação, mistura de raças, que foi também introduzida aqui muitas culturas e costumes. Costumamos dizer que o Brasil é um país muito cultural, claro, absorvemos cultura do mundo inteiro. Bom, mas só para mostrar a vocês que a distribuição da população brasileira vem de fatores históricos até a configuração atual. Entendido isso? Vamos prosseguir. Bom, chegou a questão do eixo rural, também que deu suporte ao processo de urbanização no Brasil, associado a dois condicionantes que se interligam, refunção da força de trabalho no campo, atração de força de trabalho nas cidades. Falamos sobre isso. No campo faltava infraestrutura, escolas, hospitais, comércio, serviços, e na cidade você já tinha tudo isso. Então, principalmente pela questão da indústria. A industrialização foi um forte fator de atração populacional. Bom, o fator negativo, pessoal, foi que as cidades não conseguiram absorver toda essa mão de obra que veio do campo, porque muitos vieram analfabetos ou semi-analfabetos e as cidades estavam saturadas, não tinha mais espaço. E foi aí que surgiu o bolsão de pobreza, conhecido também como favelas ou comunidades, que geralmente são construídos em lugares que não são propícios, muros, onde são subhabitações, você não vai ter moradias dignas, assim, em relação à questão do básico, água potável, coleta de lixo, de esgotos, energia. Claro que foi adaptado através de ligações clandestinas de energia, de água, certo? Mas em relação à questão da infraestrutura, a gente chama de submoradia. Alguns lugares são barracões de madeira. Em outras favelas ou comunidades se encontra casas de tijolos, alvenaria. Mesmo assim, precárias, porque muitas delas são construídas sem acompanhamento técnico e que pode ocasionar deslizamento, desmoronamento, quando chove muito. Então, é problemas. E fora a questão de risco de incêndios. Então, esse foi o fator negativo da urbanização. Que um grande contingente populacional não conseguiu emprego e começou a surgir as submoradias e também a violência urbana, sobrecarregando escolas e hospitais também. Então, isso foi um fator negativo da urbanização. Mas vamos ver aqui as causas. Olha só, modernização técnica do trabalho rural, fez com que muita gente saísse do campo. Chegou máquina. A máquina criou o emprego do produtor. Vamos dar um exemplo aí, ó, do pequeno agricultor familiar que ficou sem emprego e migrou para a cidade. Então, a máquina é uma das causas da refunção. Lembrando que hoje, no Brasil, mais de 85% da população em cidades e aproximadamente 14% do campo. Outra causa é a persistência de uma infraestrutura fundiária concentradora. Ou seja, no Brasil, pessoal, o sistema agrícola predominante funciona assim. O produtor grande, concentração de terra, ou seja, concentração fundiária. Geralmente, eles produzem da seguinte maneira: monocultura,
mecanizada para exportação. Certo? Então, isso fez com que muita gente migrasse para a cidade. Não tinha mais espaço. O espaço. Bom, o mercado urbano diversificado permite o aparecimento de trabalho informal. Isso aqui é outro grande problema, né? O trabalho informal, ou seja, que não tem carteira de trabalho assinada, que não contribui com o INSS. A gente chama de setor informal. Ou seja, você trabalha prestando serviço, mas não tem segurança contra alguns acidentes ou doenças. O trabalhador informal fica doente, ele fica desassistido, muitas vezes passa necessidades até fome. Então, hoje, a maior parte da população brasileira trabalha no setor terciário da economia, mas só que é no setor terciário de forma não registrada, ou seja, somos informais. Isso não é bom. Compromete a aposentadoria no futuro e algum problema de saúde que esse trabalhador vier a ter. Olha só, dispõe de serviços públicos de assistência social, hospitalar, mesmo que precário. Bom, então, deu para ter uma noção que basta da questão do equilíbrio rural, fatores de atração populacional, de retenção, vimos a questão das causas e vimos as consequências. E nós temos nas cidades sobrecarregadas, sobrelotadas de pessoas, onde grande parte a gente não consegue exercer uma atividade formal e vai para o subemprego, que são exatamente esses informais. Bom, nesse gráfico, pessoal, está dando para entender direitinho aí? Olha só, a evolução regional da urbanização de 1950 a 2010. Observe, pessoal, que a região sudeste foi a que teve a maior evolução urbana do país. Claro, a região sudeste foi a primeira a se industrializar, e uma infraestrutura já muito boa. Por isso que essa região atraiu muita gente do campo e também de outros centros urbanos. Ou seja, São Paulo, região sudeste, muitos nordestinos migraram para essa região à procura de emprego, por conta da escassez em áreas pouco industrializadas, agrícolas, e outros fatores também contribuíram, como secas, os fatores climáticos. Bom, chegamos aqui na rede urbana. Preste atenção, muito importante para seu Enem, viu, galera? Rede urbana. Olha, de acordo com o estudo, regiões de influência das cidades de 2007, publicado pelo IBGE, a rede urbana brasileira compõe-se de 802 cidades que funcionam como centro de comando território, classificadas de acordo com os critérios como gestão pública e empresarial, a oferta de serviços especializados e a presença de domínios na internet. Bom, vamos entender um pouco mais sobre a questão da rede urbana. Olha só, pessoal. Rede urbana funciona assim. Uma cidade menor, ela precisa de uma cidade maior. Essa cidade maior vai polarizar várias cidades menores. Polarizar em serviços como educação, saúde, comércio, certo? São os principais. Muita gente sai de uma cidade menor para trabalhar numa cidade maior. Dá um exemplo. A nossa cidade, no torno de Guarabira, nós temos outras cidades que dependem de Guarabira para estudar em muitas universidades. Nós temos aí serviço, muita gente vem de outras cidades trabalhar e também comprar. Muita gente vem na questão de infraestrutura de saúde. Então, Guarabira polariza várias cidades menores no entorno. Belém, Pirituba, Araçagi, Mãozinhos, entre outros. Já João Pessoa, que é uma cidade maior que Guarabira, vai polarizar praticamente o estado todo, junto com Campina Grande.
populariza a Paraíba. Quem tem problemas de saúde, por exemplo, vai procurar uma dessas cidades. Se não conseguir resolver, vai para uma metrópole regional. Salvador, Recife, certo? Fortaleza, que são as 3 metrópoles regionais aqui do Nordeste. Se não conseguir essas 3, vai para a metrópole nacional, que é São Paulo. Certo? Então, funciona assim. São Paulo polariza todas as cidades do Brasil, certo? Polarizar, dar condições, oferecer serviços em diversos segmentos, como saúde, educação, serviço, comércio, entre outros. Tá certo? Então, vocês criam uma chamada hierarquia urbana. Uma cidade, várias cidades pequenas precisam de uma cidade maior, essa cidade maior precisa de uma cidade ainda maior, e por aí vai. Por isso o nome rede urbana. Entendido aí? Bom, então, olha só, as categorias utilizadas são as seguintes: centro de zona, cidades de menor porte, com atuação restrita de sua área imediata. Centros sub-regionais seriam atividades de gestão relativamente pouco complexas. Capitais regionais têm área de influência em âmbito regional e são referidas como destino para um grande número de atividades. Você tem as metrópoles, são os 12 principais centros urbanos do país, cuja influência se estende por vastas áreas do território nacional. Entre elas, destaca-se São Paulo, grande metrópole nacional, Rio de Janeiro, Brasília e metrópoles nacionais. Ok? Então, deu para ter um entendimento aqui, né, pessoal? Olha só, mostrando aqui no mapa. Nós temos aqui, esse mapa está retratando, pessoal, as grandes metrópoles e a área de atuação e abrangência. E tem aí, ó, na região norte, Manaus, olha a área de influência. Belém, área de influência. Aí aqui você tem no Nordeste, Fortaleza, Recife, Salvador, que polariza todo o Nordeste. E São Paulo e Rio de Janeiro, claro que São Paulo merece destaque, são as 2 metrópoles que polarizam todo o Brasil. Tá certo? Então, pessoal, não esqueçam o conceito de rede urbana. Seria bom, posteriormente, claro que vocês vão fazer uma análise, tem que ver a aula e você tem que exercitar nas atividades jurídicas. Se você consegue fazer isso, beleza, você vai aprender o conteúdo de forma bastante dinâmica. Então, primeiro assiste, depois tira dúvidas, depois vai para a atividade e resolver as questões. Mais ou menos nessa. Prosseguindo aqui, pessoal, olha só, os espaços metropolitanos. Metropolização, concentração econômica determinada pela aglomeração espacial, caracterizada pelo processo em que um número reduzido de cidades que apresentavam vantagens prévias tornam-se alvo dos investimentos. Essas aglomerações evoluíram como polo de atração demográfica e grandes mercados consumidores. Então, a metropolização. Você tem aqui, recentemente, contudo, o crescimento vegetativo das grandes cidades diminuiu. O ritmo das migrações interregionais reduziu-se sensivelmente o padrão do êxodo rural, modificou-se o poder de atração das cidades médias, tornou-se maior que o das metrópoles. Bom, deixa eu especificar melhor aqui para vocês. O crescimento vegetativo nas grandes cidades diminuiu. Por quê? O crescimento vegetativo é o crescimento natural. Claro que nas cidades os casais têm menos filhos, nas cidades tem planejamento familiar, na cidade o custo de vida é mais elevado. Então, esses fatores fizeram com que os casais tivessem menos filhos e houve uma redução do crescimento vegetativo nas grandes cidades. Então, é importante saber como as regiões metropolitanas estavam já saturadas, no interior, a proximidade dessas regiões metropolitanas recebeu muito investimento pela questão de logística, pela questão da proximidade. Por ser mais barato, você construir uma indústria em uma cidade
menor, porque a mão de obra vai ser mais barata, você vai ter matérias-primas, mas tem que ter uma infraestrutura para isso. Okay? Aconteceu também o processo de conurbação. Em alguns casos, a integração das manchas urbanas urbanizadas realizou-se justamente de modo que todas as estradas se ligavam a núcleos próximos ou incorporadas a avenidas, circulação viária metropolitana. Bom, pessoal, essa parte aqui está falando sobre a questão de infraestrutura, ligando as cidades mais desenvolvidas, as regiões metropolitanas. Por quê? Eu tenho que produzir e eu tenho que doar a produção. Para isso, eu necessito de infraestrutura. Aí aqui eu tenho um quadro falando sobre a população metropolitana mais populosa de suas regiões, certo? Nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, que são as maiores, claro, certo? Seguindo aí a Brasília, Salvador e o restante. Bom, pessoal, é o seguinte, hoje nós falamos sobre redes, cidades e redes urbanas no Brasil. Falamos alguns conceitos básicos. Gostaria que vocês, a partir de agora, pegassem o material didático e resolvessem essas questões. Ok? Por hoje é só, pessoal. Um abraço a todos